promover direitos, garantir proteção e fortalecer a cidadania. No Espaço Mulher de hoje, a gente mostra a atuação da Secretaria de Estado das Mulheres e da Diversidade Humana, um órgão essencial para garantir o direito à igualdade, à inclusão e à diversidade no estado da Paraíba. Para apresentar a atuação, a gente está aqui para conversar com a secretária Wanda Menezes. Muito obrigada, secretária, por ceder o espaço à TV Assembleia. É um prazer enorme estar com vocês hoje e poder falar um pouco do que a Secretaria faz, né, nesse decorrer do mais de 10 anos de existência. Como a Secretaria atua dentro do governo do Estado? Veja bem, a política para as mulheres, ela sempre foi colocada como uma política menor, uma política que fica dentro daquela redoma, né? Geralmente não tem equipe. Isso aconteceu em todo o país. Aqui na Paraíba, a gente teve o privilégio de ter um governo como João Azevedo que deu centralidade a essa política. A gente conseguiu fazer com Lídia Moura um trabalho perfeito de articulação política e hoje essa política é central, né? A questão da mulher, que é metade da população, foi compreendida pelo seio do governo. E isso é muito bom para a gente fazer o trabalho e produzir políticas públicas. Então, assim, nós temos uma equipe, nós temos um espaço físico, nós temos capilaridade, e isso é muito importante por dentro do governo. Como surgiram essas políticas públicas para garantir esse direito das mulheres aqui na Paraíba? Não só na Paraíba, né? No país inteiro. A gente começa com delegacias de mulheres. A Paraíba foi a terceira delegacia de mulheres do país. Primeiro foi São Paulo, depois Alagoas, e aqui foi a terceira. A gente depois constitui conselhos da mulher em todo o país. Depois a gente vem com centro de referência, casas-abrigo, e aí chega a coordenações, muitas vezes gerências, e a Secretaria de Política para as Mulheres. É uma coisa que acontece ao longo de 4 décadas no país inteiro. E a Paraíba não foi diferente. Que bacana. E a Secretaria, ela atua com diferentes públicos, né? Diferentes tipos de mulheres, todas essas pessoas que são abraçadas pela Secretaria. E como se dá essa atuação e essa abrangência, já que os públicos são tão diferentes? Porque nós somos diversas, né? É por isso que é de mulheres, né, a Secretaria. Isso. A gente trabalha com a diversidade humana porque, só para dar exemplo para você, as mulheres sofrem violências e são as mulheres negras que mais sofrem violência. O feminicídio, 62% dos feminicídios são de mulheres negras. Então, a gente tem um público que é mais vulnerável. A gente trabalha com mulheres em toda a sua totalidade, né? E com LGBT também, e com a questão racial. Além dos direitos humanos, que a gente traz as garantias desses direitos. Então, a gente atua em diversas frentes com gerências. Nós temos gerências em cada uma dessa diversidade, com equipe e com recurso, o que dá tranquilidade da gente produzir políticas públicas, né? A gente tem, por exemplo, Centro de Referência da Mulher, Centro de Referência da Igualdade Racial e também de LGBTQIAPN+. Como a Secretaria integra essas ações com outros órgãos do governo do Estado? Como que essas ações elas trabalham em conjunto? Olha, isso foi uma articulação da secretária Lídia, quando aqui estava. Com muita maestria, ela conseguiu articular por dentro do governo. Eu vou dar um exemplo da dignidade menstrual, por exemplo. É a Secretaria de Saúde que assume o recurso para trazer a dignidade menstrual para os municípios, para os presídios femininos e outros órgãos, e sob a coordenação da nossa secretaria, né? A gente tem também, vou dar um exemplo por conta do museu que a gente está construindo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que nos dá a possibilidade de ter 2 equipes de pesquisadores. Então, a gente consegue fazer
esse trabalho por dentro do governo, conscientizando, né, os servidores de que existem pautas que são de segmentos mais vulneráveis da sociedade e que precisam de uma atenção específica, diferenciada. A senhora trouxe dados bem significativos, né? Principalmente sobre a violência da mulher negra, por exemplo. Certo. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância de se atentar à raça, à classe, nesse momento de discutir a segurança das mulheres, né? Porque, na verdade, a gente tem no Brasil dois sistemas que se fincaram. O patriarcado, que traz o homem como centro de tudo, e a escravidão, que passou mais de 300 anos. Então, são pautas que foram instituídas e que as pessoas ainda têm esses requisitos, né? Sim. Então, o racismo existe, o racismo faz com que as pessoas achem que as pessoas negras não têm alma, não são objetos, porque foi assim por muito tempo, né? Nós éramos pessoas que éramos vendidas, né? E o patriarcado que diz que a mulher é menor. E o estado da Paraíba reverte esse quadro dizendo que as mulheres são importantes, tanto quanto os homens, né? A gente tem muitas secretárias de mulheres, as secretárias dentro do governo, e a gente faz um trabalho de colocar a importância de todas as pessoas, em toda a sua diversidade, não é? Então, eu acho que isso é muito importante porque é preciso vontade política. E essa vontade política, tanto o governador, hoje ex-governador João Azevedo, como o governador atual, Lucas Ribeiro, tem dentro de si, do próprio governo, essa vontade política de fazer com que todas e todes estejam dentro, sendo cuidados pelo governo, né, do Estado. A Secretaria, ela abraça essas múltiplas diversidades, né? Isso. E trazendo mais uma vez, eu acho que esse é um ponto muito positivo da Secretaria, trabalhar essas interseccionalidades das mulheres, né, essas diferenças. Então, se a senhora pudesse me dar um exemplo de como isso é trabalhado nessas diferentes configurações do que é ser mulher. Olha, a gente tem, por exemplo, o cuidado de ter centros de referência, de acolhimento, como equipe multiprofissional. Bacana. Então, as pessoas que sofrem racismo, por exemplo, vai para o centro de referência João Balula e lá elas e eles são respeitados, acolhidos e dado todo o aparato para chegar até a justiça, se necessário. No centro, a gente tem uma casa de acolhimento LGBT. Então, é uma coisa importante porque é uma casa de acolhimento para pessoas que são colocadas para fora de seu seio familiar, de alguma maneira estão em situação de rua. Então, a gente faz um trabalho qualificado, né? Principalmente assim, é o Estado fazendo isso, o que é importante. Não é uma organização não governamental, é o Estado que está dando todas as possibilidades às pessoas que mais precisam, né? Então, essa interseccionalidade existe no cotidiano da Secretaria. Isso é ótimo. Agora, a gente vai fazer um breve intervalo e você vai conhecer um pouco mais dessas ações da Secretaria.